Sonda-me, Senhor, e me conhece. A partir de agora, você vai ouvir o programa Mergulhando nas Escrituras, com Valdir Silva. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então... O Evangelho de Lucas, a pobreza que Deus espera de nós. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Lucas 6:20. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Lucas 6:24. No Evangelho de Lucas, o cuidado pelos pobres e a advertência sobre o perigo das riquezas é constantemente mencionado. De fato, as riquezas dão uma sensação de segurança que pode levar a pessoa a imaginar que não precisa de Deus. É o que vemos nas palavras do rico chamado de tolo, mencionado somente neste Evangelho. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Lucas 12, 19 e 20. Também é somente neste evangelho que Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. E mais uma vez, a riqueza é empecilho para que o rico ficasse no seio de Abraão. Mas Abraão disse: filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento. Lucas 16, 25. Também é Jesus quem adverte sobre o quanto a riqueza pode atrapalhar a salvação de uma pessoa. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Lucas 18, 24 e 25. Porém, está em Lucas a explicação de Jesus sobre o perigo das riquezas. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Lucas 12, 21. Desta forma, o problema não está na riqueza em si, mas a maneira como nos relacionamos com ela. Gosto ainda do texto paralelo de Mateus, que esclarece: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. A pobreza que Deus espera em nós é interna, a certeza de que não temos mérito nenhum diante de Deus. Claro que a riqueza de bens materiais pode nos atrapalhar a chegar à pobreza de espírito, mas ela não é determinante, uma vez que é o amor ao dinheiro a raiz de todos os males, e não necessariamente o dinheiro em si. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. Claro que, ao contrário do que o mundo religioso ensina, ninguém na nova aliança ficou rico após tornar-se discípulo de Jesus. Pelo contrário, basta olhar o exemplo de Zaqueu e Barnabé. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Lucas 19:8. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 4, 36 e 37. Desta forma, a pobreza de espírito vai nos fazer generosos em repartir com os que não têm parte de nossos bens. Vamos aprender a dividir a nossa renda, ficando mais pobres em termos materiais e cada vez mais ricos para com Deus. É essa pobreza de espírito que nos fará verdadeiramente ricos. Boa leitura. Lindo és meu
meu mestre, lindo és meu mestre, lindo és meu mestre, Rei do céu da terra, ó homem Deus, Senhor Jesus, teu é o reino, é tua honra, és minha glória e minha luz, flores do campo, como sois tão lindas, sois o esplendor de prados mil. Mas Cristo é belo, mais puro e lindo, é sempre meigo, bom, gentil. Lua, como és linda, sol também és lindo. Quão divinal é vossa luz, mas há um brilho mais claro e santo, o brilho do Senhor Jesus. Lindo és meu Muito bom dia a todos. É uma alegria poder, nessa primeira quarta-feira do ano, mais uma vez trazer uma palavra de Deus, uma mensagem baseada na palavra de Deus, que tanto assim nos edificou durante o ano 2020 e com certeza agora em 2021 continuará nos orientando, nos edificando. Meu nome é Valdir, eu sou um discípulo de Jesus e mais uma vez eu peço a você que abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Semana passada, na minha última mensagem, eu até incentivei você que assiste esses vídeos a colocar algum comentário, inclusive mandar ideias, sugestões sobre assuntos que poderão ser abordados nesse espaço. Primeira mensagem do ano de 2021. Desde a semana passada eu já tinha escolhido. E a nossa mensagem é: há perdidos na igreja. Então você que faz parte da igreja de Jesus, será que há perdidos no meio dos salvos da igreja do Senhor? Esse assunto foi abordado pelo Boletim das Igrejas de Cristo, a cidade de Guarulhos, em novembro de 2016, baseada na parábola conhecida como a parábola do joio e do trigo. Do joio e do trigo. Há posições extremadas sobre esse assunto e hoje a ideia é tomar um tempo para pensar sobre esse assunto, claro, baseado naquilo que as Escrituras dizem, inclusive na explicação que Jesus dá sobre a parábola. Vamos primeiro lê-la. Mateus capítulo 13, versículo 24 até o versículo 30, Jesus conta a parábola. Ele diz o seguinte:
Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: parábola são aquelas histórias através das quais Jesus trazia ensinamentos para os seus apóstolos. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde vem então o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Essa é a parábola. Em seguida, os apóstolos perguntam para Jesus o que ele estava querendo ensinar. E do versículo 36 em diante, ele começa a explicar. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio no campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos que servem de pedra de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Aí Jesus termina com aquela frase dele que ele gosta muitas vezes de falar: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, com base nesse texto, alguns entendem que na igreja existem salvos e perdidos. E com base nesse texto, eles entendem: não devemos fazer nenhum tipo de disciplina na igreja, porque ao disciplinarmos os perdidos ou aqueles que praticam o mal ou causam escândalos, nós podemos atingir também os salvos. Então, desde que Deus faça a limpeza no juízo final. Outros, pensando dessa maneira que na igreja existem salvos e perdidos, pensam o seguinte: vamos investigar quem são os perdidos, quem é o joio, e vamos assim tomar a decisão de expulsar essa turma. Pessoas que pensam assim, às vezes bancos detetives espirituais, estão sempre preocupados com os pecados dos outros. Então, se você for pensar, ambas as interpretações são extremadas. Ou deixa, não mexe, Jesus vai cuidar no dia, ou vamos assim jogar fora, vamos investigar e expulsar. Então, e a pergunta é: há perdidos na igreja? Ou na igreja só existem salvos? E essa parábola do joio, ela pode se aplicar na igreja? Lembrando que o joio, naquela época de Jesus, o joio e o trigo eram muito parecidos. Quando eles cresciam, quase não dava para assim diferenciar um do outro. E por esse motivo que Jesus, né, no caso ali o Jesus ou o Deus, ele diz: olha, deixe para o fim dos tempos. O que atrapalha um pouco a interpretação dessa parábola é a maneira como entendemos a expressão igreja ou reino de Deus, o reino dos céus. Você que já ouviu algumas mensagens nesse canal, você sabe que na Bíblia o reino de Deus ou o reino dos céus é a igreja. Então a igreja é o reino de Deus aqui na terra. Aliás, o evangelho de Mateus é o evangelho que fala muito do reino. Inclusive é o evangelho que, falando do reino, diz que Jesus daria as chaves do reino para Pedro, e nós sabemos que Pedro fez isso quando ele abriu a igreja
assim, com a pregação do evangelho lá no dia de Pentecostes. Então, a igreja é o reino de Deus visível aqui na terra. É o reino de Deus aqui na terra. Já que Jesus disse uma vez que o reino viria de maneira visível. O problema é a nossa herança judaico-católica. No judaísmo havia o templo, e ali estava o povo de Deus. Através do catolicismo, nós temos os prédios onde as igrejas se reúnem, e mesmo nós que interpretamos, entendemos corretamente na Bíblia que a igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas que passaram por aquela fase que eu já falei aqui tantas vezes. Crer, arrepender, confessar, ser batizado, permanecer fiel. A união dessas pessoas que passaram pelo novo nascimento que é o novo nascimento que acontece no momento em que a pessoa crê, arrepende, confessa-se em Jesus e é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O livro de Atos diz que essas pessoas são acrescentadas à igreja. O problema é que a nossa herança religiosa acaba nos atrapalhando. Às vezes eu ouço alguém perguntar: você vai estar na igreja domingo? É uma pergunta incorreta. Ou, quando estamos na igreja, é fácil ser cristão. Fora dela, é mais difícil. São expressões não bíblicas, porque na realidade, quem faz parte da igreja nunca está fora da igreja. Pode não estar reunido com a irmandade no local de reuniões, seja uma casa, seja um prédio. Mas essa frase ela é incorreta, mas ela vem da nossa herança. Então, nada melhor do que entendermos esse texto a partir das Escrituras Sagradas, do que significa a igreja. No dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, Jesus estabeleceu seu reino na cidade de Jerusalém. Naquele dia, o apóstolo Pedro fez uma pregação e 3.000 pessoas passaram pelo que eu falei e foram batizadas, assim, acreditaram em Jesus e inclusive diz que eles perseveravam. Depois, esse número aumentou para 5.000 e depois não ficou só em Jerusalém, ficou em Jerusalém, foi para Samaria, para a Judéia, até os confins do mundo, chegou até Roma. Então, esse grupo, eles se reuniam inicialmente no templo judaico. Quando eles foram expulsos, eles passaram a se reunir nas casas. Assim, o reino de Deus, baseado em Lucas 17:21, o reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus, ou entre vós. Ou seja, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é formado pelo ajuntamento. A palavra igreja significa assembleia, ajuntamento de pessoas que são governadas por Jesus. Então, nesse sentido, todos estão salvos. Quando a pessoa passa pela encenação de crer, arrepender, confessar, ser batizado, ela está salva e seu nome é escrito no livro da vida. Às vezes nós temos livros que nós anotamos o nome dos irmãos, mas na verdade não vai ser esse livro que vai ser levado em consideração quando Jesus voltar. Existe um livro lá no céu e o nome de todo discípulo de Jesus fiel está lá. Porém, quando pensamos, aí eu quero chamar a sua atenção, quando pensamos nas pessoas que se relacionam conosco no culto no domingo de manhã, lá no prédio da igreja, ou na casa, nos grupos que se reúnem em casa, pode sim ter pessoas perdidas, ou pessoas que mesmo tendo sido batizadas, elas não nasceram de novo. Elas podem ter sido batizadas pelos motivos errados. Nós temos experiências de pessoas que às vezes são batizadas por insistência dos pais, não são convertidas. São batizadas porque às vezes acontece de alguém namorar um cristão, namora um não cristão, e essa pessoa acaba às vezes sendo batizada, mas não está sendo batizada por causa de Jesus, mas está sendo batizada por causa do relacionamento, tanto que nesses casos, quase sempre, quando o relacionamento termina, o namoro, o noivado termina, geralmente a pessoa abandona a igreja porque ela não nasceu de novo. Então, a parábola, o joio representa os perdidos. E como eu disse, os perdidos são parecidos com os salvos. Podem até falar de Jesus, ter uma linguagem bíblica, mas sua vida interior
ou quando não estão reunidos com os irmãos, seja no domingo de manhã, seja nas reuniões que acontecem, essas pessoas não vivem de maneira diferente. A maneira delas viver, o palavreado que elas fazem, o que elas falam, os seus assim valores, tudo é igualzinho ao mundo. Quando olhamos uma pessoa dessa, às vezes alguém pergunta: "Você é cristão?" Por quê? Porque age de maneira igualzinha o mundo sem Deus. Apesar de no domingo estar lá no culto, às vezes até mesmo estar pregando, estar ensinando, mas a vida que leva fora dos cultos ou na visão dela fora da igreja não condiz com a vida de alguém que foi transformado, alguém que é governado por Jesus. Olha só, o texto aqui ele diz o seguinte, ó, no versículo 27. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: "Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo?" Então, Jesus semeia a boa semente. E no mundo inteiro, o campo é o mundo, e no mundo inteiro ele, através do evangelho dele, pessoas vão sendo assim compradas, pessoas vão sendo transformadas, vão sendo convertidas ao evangelho. O problema é que no meio dessas pessoas que parecem que fazem parte do corpo de Cristo, há os não convertidos. Há aqueles que nunca tiveram, na realidade, uma experiência de mudança de vida. São aqueles que gostam da frase: "Ah, todos nós somos pecadores mesmo". São aqueles que a gente não consegue diferenciar do mundo sem Deus, porque faz igualzinho o mundo sem Deus, só agem como pessoas do reino quando estão próximos, assim, nas reuniões, estão fazendo algo, entre aspas, espiritual. Caso contrário, não. Como diz, no reino de Jesus, mas na igreja, onde se reúnem as pessoas que se dizem ser de Jesus, existem os falsos irmãos, existem os hipócritas. Os hipócritas geralmente são aqueles que gostam de causar divisões, que quase sempre estão prontos para atrapalhar, que exteriormente até mantêm uma aparência de santidade, mas interiormente não houve mudança. Olha só o que Jesus diz no versículo 41. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino, veja bem, do seu reino, todos que servem de pedra de tropeço, os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto eu quero chamar a atenção nossa. Jesus não está dizendo que nós não devemos disciplinar as pessoas que cometem pecados e que causam escândalos, pecados públicos. Mateus capítulo 18, versículo de 15 a 22, nos orienta a fazer isso. Quando há pecado claro e sem arrependimento, temos que agir. Sim, se alguém está pecando, se alguém está fazendo alguma coisa, não alguma coisa que é contra a minha maneira de pensar, mas alguma coisa que é contra os valores da palavra de Deus, todo discípulo de Jesus, todo cristão deve ir lá e corrigir com amor e falar. Porém, não precisamos bancar detetives espirituais. Então, na igreja, às vezes, tem pessoas que querem bancar detetives espirituais. Estão sempre preocupados com o pecado dos outros. Na realidade, o discípulo de Jesus está primeiro preocupado com seus próprios pecados. E não tão preocupado com o pecado dos outros. Se vê, corrige. Se vê, chama atenção. Mas ele sabe que no último dia haverá uma limpeza no reino de Deus. Que, veja bem, aqueles que servem como pedra de tropeço, sabe aqueles que existe um recém-convertido, que está querendo fazer a vontade de Deus, e às vezes olha aquele irmão tanto tempo na fé, e o irmão tem atitudes incorretas, o irmão tem atitudes de pagão, o irmão tem atitudes assim, que denigrem o nome de Jesus, que causam escândalo. Então, Jesus está falando,
No último dia, aqueles que causam tropeço serão arrancados, porque são o joio. Agora, quero voltar à pergunta. Há perdidos na igreja? A resposta é não. Se entendemos que a igreja espiritual é formada pelos salvos por Jesus, cujos nomes estão escritos no livro da vida, Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Então, essas pessoas que estão escritos no livro da vida, os seus nomes podem ser retirados, se elas existem. Lá em Apocalipse capítulo 5, falando naquela igreja, inclusive chamando a atenção da igreja, ele disse: o vencedor eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Isso significa o quê? Que aquele que não vencer, que não permanecer fiel, poderá ter o seu nome no livro da vida por algum tempo, mas por desistir de Jesus, poderá ter assim o seu nome excluído. Basta a gente dar uma lida nas cartas de Jesus, nas 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, capítulo 3, assim em diante. Nós vemos naquelas cartas que Jesus tem igreja que ele basicamente está dizendo: eu estou quase a ponto de vomitar vocês, porque todos estão assim, longe de Jesus. Mas há igrejas que ele diz, há um grupinho, inclusive às vezes ele até repreende os outros, fala, há um grupinho que vocês deveriam repreender, que vocês deveriam cuidar. Mas há às vezes grupos que ele diz, não, se esse grupo não se arrepender, eu mesmo irei e eu mesmo assim vou conversar com esse grupo, inclusive vou tomar uma atitude que ali ele está falando, se não houvesse arrependimento, aquele grupo que provavelmente representa o joio na parábola de Mateus seria excluído. E olha, dessas minhas quase 3 décadas de evangelho, quantas e quantas vezes eu já vi Jesus excluindo pessoas, veja bem, não pessoas que pecam, porque todos nós, lamentavelmente, eu falo isso quase chorando, todos nós somos pecadores. O que eu estou falando é de pessoas que pecam, não querem se arrepender, são arrogantes, são rebeldes. Então, quando alguém está dessa maneira, ela não está criando problema para a igreja somente, ela está comprando uma briga com o Senhor da igreja. E no livro de Apocalipse, muitas vezes ele fala, eu vou, assim, inclusive, eu vou lutar contra essas pessoas e vou tirá-las do meio do meu reino. Então, agora, há perdidos na igreja espiritual? Não. Naqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, todos eles são salvos, porque todos os dias estão lutando contra o pecado, estão pedindo perdão a Jesus, estão pedindo perdão às vezes aos irmãos quando falham, estão se corrigindo, estão assim sendo beneficiados pelo sangue de Jesus, que limpa o seu pecado todos os dias, e todos os dias podemos estar mais alvos do que a neve. Porém, nem todos que frequentam os cultos do domingo, mesmo entre os batizados, ou mesmo aqueles que estão na lista de membros, nem todos são salvos. Porque Jesus conhece quem são os seus. Lá em Romanos capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que um dia Deus julgará o segredo do coração dos homens. Talvez por isso Jesus diz aqui na parábola do joio, não arranque. Sabe por quê? Porque às vezes quando vamos mexer com joio no meio da igreja, criamos mais problemas. Os joios geralmente são aqueles que, quando corrigidos, não aceitam, assumem uma posição de vítimas, começam a criar divisão dentro do reino. Talvez por isso Jesus está dizendo, não deixe, não mexa. Não mexa, que no momento certo, se não houver assim, se for dessa maneira, se realmente são pessoas não convertidas, no momento certo eu arrancarei. E veja só o que o texto diz, versículo 30. Desde que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. E olha só o que o versículo 41 diz, o Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Lamentavelmente, ali haverá choro e ranger de dentes. Está falando de perdição. Pessoas que até pareciam ser da igreja, constavam na lista de membros, porém, eram hipócritas, eram atores. O que é a palavra hipócrita? Ator.
fazia um papel, parecia ser, tinha palavras religiosas, andava com a Bíblia debaixo do braço, porém, achava que a igreja era só ali, na reunião das reuniões, esquecia que essa pessoa é um representante de Jesus lá no trabalho, lá na escola, entre os seus amigos, no seu lazer, aonde o discípulo de Jesus está, ele é um representante do Mestre. E por isso causam escândalos, porque as pessoas veem a atitude deles e muitas vezes não querem saber de Jesus. Por quê? Por causa da atitude do joio. Às vezes as pessoas na igreja, tem pessoas que se convertem, querem saber de Jesus e às vezes o joio atrapalha. Então Jesus está falando, vai ser arrancado e vai assim ser jogado no lago de fogo do livro de Apocalipse e ali haverá choro e ranger de dentes. Portanto, nesta manhã, primeira mensagem deste ano, eu quero chamar a minha atenção e a sua atenção. Então, há perdidos na igreja visível, sim. Entre aquele grupo de domingo de manhã que vai no culto, ou na quarta-feira à noite, ou seja lá qual reunião, sim. Sim, ali está o joio junto. Mas nós não precisamos nos preocupar tanto. Se houver um escândalo, precisa ser corrigido, Mateus capítulo 18. Caso contrário, se as pessoas, se o joio, aqueles que representam o joio estão atrapalhando, deixe nas mãos de Jesus. Jesus, no momento certo, saberá a se arrancar, inclusive diz que vai arrancar no final dos tempos. Mas eu já vi muito joio ser arrancado antes mesmo disso. Criou tanto problema que o próprio Jesus assim arrancou. Agora, há perdidos na igreja espiritual? Não. Todos aqueles que um dia de coração confessaram Jesus como Senhor das suas vidas, se arrependeram dos seus pecados, creram no Evangelho, creram em Jesus, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e estão todos os dias lutando contra o pecado. Não. Eu sei que eu me identifico com você, com certeza eu sei que você às vezes falha, às vezes fala aquilo que não deve falar, às vezes comete uma atitude imprópria, mas na hora que comete, o coração já sente, o Espírito Santo já trabalha, a gente já sente aquele desconforto, aí a gente corre, às vezes pede perdão para quem nós falhamos, quando às vezes falhamos com o irmão, especialmente pedimos perdão para Jesus, corremos para ele dizendo, Senhor, eu falhei de novo e eu não quero falhar. Não, você não é joio, você é trigo, é um trigo que está sendo transformado todos os dias pelo Evangelho de Jesus, sendo transformado todos os dias pelo sangue de Jesus que está limpando nossos pecados e através do Espírito Santo estamos sendo transformados de glória em glória. Então, nessa manhã, eu quero dizer, o fato de você pecar não significa que você é joio, mas cuidado, você que anda nos caminhos do pecado, que o Evangelho já não faz diferença, que está pegando à vontade, cuidado, você pode ser um joio. E o texto fala qual é o destino daquele que parece viver como cristão, mas não vive. Mas eu convido todos nós, onde estivermos, olharmos para Jesus. Talvez alguns da igreja ainda não se converteram. A parábola não deixa muito isso claro, mas mesmo alguém que não se converteu, ele pode se converter e voltar para os braços de Jesus. Mesmo alguém batizado pode nunca ter sido convertido, mas mesmo assim ainda a palavra diz que só existe um pecado imperdoável, que é morrer sem estar em Cristo, é morrer sem uma verdadeira conversão a Jesus. Que eu e você que está assistindo essa mensagem, façamos parte daquele que estão escritos no grande livro da vida. E que quando Jesus voltar e ele pegar esse livro, ele vai dizer para mim e para você, vai dizer o nosso nome, ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai para o reino total, o reino espiritual, que está preparado desde a fundação do mundo. E que meu nome e que seu nome, meu irmão e minha irmã, estejam escritos no livro da vida. E você que ainda não faz parte do corpo de Cristo, seu nome não consta ainda lá. Mas todos os dias Deus está de braços abertos,
esperando você também, para uma conversão que a Bíblia chama de novo nascimento. Que esse 2021 seja um ano de muito trabalho para o Senhor, de muita dedicação ao corpo de Cristo, e que aconteça o que acontecer, possamos crescer mais e mais em termos espirituais, produzindo frutos dignos de arrependimento e sendo cada vez mais parecidos com o nosso irmão, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira. Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, sim, eu vou, tu sim, vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Virá, nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém? Eu vou, sim, eu vou, tu sim, vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais. Eu vou, tu vais. Tu vais para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. O Evangelho de Lucas. Rejeitados por causa de Jesus. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Lucas 22, 23. O texto desta semana fez-me pensar o quanto os cristãos atuais fazem de tudo para agradar as pessoas que os odeiam e seu modo de viver quase não tem diferença quanto ao modo dos demais. Vejamos que palavras fortes o Senhor Jesus utiliza para mostrar o que aconteceria com seus discípulos que insistissem em defender e viver de acordo com seu evangelho. Odiados, expulsos, insultados e rejeitados como indignos. Tudo isso por causa de Jesus, porque insiste em mostrar que há um jeito de viver ensinado pelo Mestre. Temos muito medo de sermos chamados de fanáticos, radicais, intolerantes, exagerados, na nossa maneira de seguir o Senhor Jesus, defender seu evangelho e fazer questão de colocá-lo como um assunto importante em nosso dia a dia. Precisamos estar preparados para o fato de que, por pregarmos a verdade de Deus, seremos rejeitados. Nossa companhia será evitada pelas pessoas. Não seremos convidados para determinados eventos porque, entre aspas, somos do contra, na palavra daqueles que nos rejeitarem ou radicais da defesa do Evangelho. O discípulo de Jesus precisa evitar ser popular no sentido de ser aceito por todos. Se isso está acontecendo, pode ser um sinal de que não estamos vivendo como sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Apenas uma advertência. Isso não significa ser perseguido por fazer o mal ou em razão de aprontarmos com os outros ou vivermos uma vida de hipocrisia.
Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. 1 Pedro 2,20. Sejamos como nossos irmãos da igreja primitiva, que se alegravam quando insultados e rejeitados por insistirem em pregar e viver Jesus, o Filho de Deus. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Atos 5, 41 e 42. Boa leitura. Oh, sim, eu preciso de Jesus, de Jesus. Comigo habita Deus, a noite vem, as trevas descem, ei, Senhor, convém que me socorra a tua proteção. Vem, vem fazer comigo habitação. Vem revelar-te a mim, Jesus Senhor, Divino Mestre, Rei Consolador, meu guia forte, amparo e proteção. Oh, vem fazer comigo habitação. Se eu estiver nas trevas ou nas trevas, não há perigo andando com Jesus.